A mente humana processa aproximadamente 60 mil pensamentos por dia e a grande maioria das pessoas acredita que todos esses pensamentos são seus. Mas essa é uma das maiores ilusões que carregamos com a gente, porque na verdade apenas 10% daquilo que passa pela nossa consciência realmente se origina de nós mesmos. Imagine sua mente como um aparelho de rádio que está constantemente sintonizando diferentes estações. Algumas vezes você está na frequência da sua própria essência, outras vezes você capta interferências e ruídos que vêm do externo. Nós somos seres vibracionais vivendo uma experiência física e estamos constantemente trocando energias e informações com tudo que nos cerca. Essa troca não acontece apenas no nível consciente, ela ocorre principalmente no nível perispiritual, onde nosso corpo energético está sempre em contato com os outros corpos energéticos, sejam eles das próprias pessoas ou de espíritos desencarnados. Quando você sente uma tristeza inexplicável, quando está em determinado lugar, quando surge uma vontade estranha de fazer algo que não combina com a sua personalidade, quando você não consegue se concentrar mesmo estando descansado, ou quando você sente uma angústia que parece não ter origem na sua vida atual, muito provavelmente você está captando influências externas que estão interferindo no seu campo mental. Essa interferência não é algo imaginário, é uma lei natural do mundo espiritual. Assim como existe a lei da gravidade no plano físico, existe a lei da sintonia no plano espiritual. E essa lei determina que vibrações semelhantes se atraem e se conectam automaticamente. Essa lei de sintonia é implacável. Ela nos mostra por que certos ambientes e certos hábitos podem se tornar verdadeiros ímãs para influências espirituais densas. Por exemplo, no consumo de álcool e em locais onde ele é predominante, como bares e festas, a bebida alcoólica tem a capacidade de rebaixar nossa vibração e nos desconectar da nossa própria consciência, nos tornando vulneráveis ao que chamamos de vampirismo energético. Espíritos que desencarnaram no vício do álcool ainda sentem a compulsão de beber e, como não possuem um corpo físico, eles continuam vagando pela terra e se acoplam àqueles que estão embriagados buscando reviver essa sensação. Eles não só influenciam os nossos pensamentos e vontades para continuarmos bebendo, mas também potencializam em nós medos, traumas e pensamentos obsessivos, gerando um desequilíbrio profundo na nossa saúde espiritual, mental e emocional. Esses lugares como bares e botecos são ambientes de alta rotatividade de pessoas, e acredito que você já deve imaginar o perfil de muitos que ali se fazem presente, que vão desde pessoas viciadas querendo fugir da realidade até pessoas neuróticas e mentalmente perturbadas. Essas pessoas que estão em desequilíbrio simplesmente contribuem para a densidade do local, e a liberação intensa de fluidos energéticos resultantes de prazeres e vícios humanos criam uma atmosfera de baixíssima frequência energética, que se torna um ponto de atração para esses espíritos obsessores que vagam pelo mundo. Quando você tá lá, você se torna um alvo fácil e pode literalmente ser assediado por espíritos inferiores. E por isso que, muitas vezes, depois de sair desses locais, sentimos um desconforto, um vazio, uma fraqueza inexplicável ou até pensamentos que não são nossos, com uma vontade estranha de experimentar algo novo. Esses pensamentos podem não ser seus, mas sim influência dos espíritos e das pessoas que estão nesses lugares. Se a promiscuidade e o exagero já se manifestam nesses lugares que são públicos, agora imagine um local perfeitamente desenhado para que aconteça tudo isso e mais um pouco de forma privada. Se você ainda não adivinhou, então eu vou dizer. Esse lugar se chama motel. Fazer isso. Porque a energia que Se você vai a um motel, você assume a consequência do lugar que você foi. Ali você vai ser sugado. Esses lugares representam um caso clássico de ambientes de alta densidade vibracional. Também são locais de intensa rotatividade, onde as pessoas buscam satisfazer desejos íntimos, muitas vezes de forma desregrada, e essa concentração de energia sexual, de vícios e de comportamentos desequilibrados atrai espíritos assediadores que ainda não se libertaram das suas próprias compulsões carnais. A energia nesses lugares é tão densa que uma limpeza energética se torna impossível. Os motéis se tornam ponto de conexão direta com o umbral, uma zona espiritual inferior onde almas em desequilíbrios e vícios profundos se concentram. Esses espíritos não se alimentam apenas dos fluidos liberados pelos vícios, mas também sugam nossa energia vital,
nos deixando pálidos, cansados e até doentes. Por conta disso, esses lugares são literalmente um portal para o inferno. Eu digo isso sem exagero nenhum. É muito difícil sair de lá com a mente calma. E quem já visitou pode me confirmar nos comentários. Além de você sair de lá perturbado, pode ter certeza que você não vai voltar sozinho para casa. Os espíritos que residiam em bares, motéis e festas também costumam acompanhar as pessoas que estão presas em vícios mundanos, justamente para se alimentar dos fluidos energéticos que a pessoa vai liberar quando novamente voltar a fumar, beber, assistir pornografia e por aí vai. Essas entidades vão implantando pensamentos obsessivos e compulsões para manter você aprisionado no mesmo padrão de comportamentos viciosos, porque eles dependem da sua energia para continuar experimentando essas sensações que já não conseguem mais sentir por conta própria, devido à ausência de um corpo físico. Ou seja, quando você está nesse estágio de acoplamento espiritual, os seus pensamentos já não são seus, você sente vontades que não são suas, você fica ansioso, depressivo ou extremamente agressivo sem motivo algum. E o mais perturbador é que essas entidades acopladas em você passam a monitorar constantemente seus comportamentos, suas conversas e o que você fala em voz alta. Sim, eles conseguem te ouvir. E no exato momento que te ouve dizer que gostaria de melhorar seus hábitos e mudar de vida, você imediatamente sofre um ataque espiritual. Uma tristeza profunda toma conta de você, uma autocrítica destrutiva começa a ecoar na sua mente, a insegurança se instala e você sente que não é capaz de realizar qualquer mudança positiva na sua vida. Essas são as consequências de um acoplamento espiritual. Eu já passei por isso e sei que ainda pode se manifestar de maneiras até piores, mas sempre com uma coisa em comum: com a sensação de que você não está mais no controle da sua própria vida. O primeiro sinal que você vai notar de um acoplamento espiritual é a incapacidade de concluir qualquer coisa que você começa. Você fica literalmente andando em círculos, começando o projeto, abandonando no meio, retomando e abandonando de novo. A inércia toma conta de você de uma forma muito peculiar. Por mais que você esteja se movimentando, fazendo coisas, tentando conquistar seus objetivos, há uma sensação persistente de que nada do que você faz parece valer a pena. Aquelas atividades que antes te traziam prazer e propósito, agora elas parecem vazias e sem sentido. Esses acopladores também podem manifestar em você um sentimento de nostalgia inexplicável. Uma melancolia profunda que não tem origem em nenhuma lembrança específica, mas que te faz sentir como se os melhores momentos da sua vida já tivessem passado e nada mais fizesse sentido agora. Sem contar também que você busca por formas de se anestesiar nessa vida. Você sente uma necessidade quase compulsiva de dormir mais horas do que o normal, de se trancar em quartos escuros e maratonar séries atrás de séries, ou de se perder em jogos antigos, qualquer coisa que te desconecte da sua própria realidade. No momento em que você perceber que está nesse estado e deseja fazer uma mudança na sua vida, é fundamental que você não verbalize essas vontades. Porque aqui está um segredo que poucos conhecem. Os espíritos acoplados conseguem captar tudo que você fala em voz alta, mas não conseguem ler seus pensamentos. Por isso que nunca é interessante verbalizar suas intenções, principalmente quando são intenções positivas de mudança, porque os espíritos que se beneficiam do seu estado atual vão fazer de tudo para sabotar seus planos. Eles vão interferir nos seus pensamentos no exato momento em que ouvirem você expressar qualquer desejo de transformação. Se você tem a intenção de fazer algo positivo, mantenha essa intenção guardada nos seus pensamentos, porque essa é uma barreira que eles não conseguem atravessar. Isso pode até gerar uma confusão na sua cabeça. Você pode estar pensando: mas espera aí, você não disse que os espíritos podem controlar nossa mente? Então como é que eles não conseguem ler nossos pensamentos? A verdade é que eles conseguem sim enviar pensamentos em você e embaralhar esses pensamentos junto com os seus pensamentos, criando uma confusão mental. Mas isso não significa que eles sabem de fato o que você está pensando de verdade. É como se ele jogasse várias ideias na sua mente para ver qual você vai pegar. Eles podem induzir pensamentos em você o tempo todo, mas nunca vão saber se realmente você aceitou aquele pensamento ou se simplesmente ignorou. A única forma que eles têm de confirmar se conseguiram te influenciar é observando as mudanças na sua vibração e consequentemente na cor da sua aura.
Os pensamentos têm influência direta na nossa vibração e isso reflete imediatamente na cor da nossa aura. Então, quando um acoplador consegue induzir em você pensamentos de medo, por exemplo, e vê que a sua aura muda instantaneamente para uma cor mais escura ou acinzentada, aí sim a gente tem certeza de que você absorveu aquele pensamento e que a estratégia dele funcionou. É por isso que manter suas intenções positivas em segredo nos seus pensamentos é uma das primeiras linhas de defesa contra essas influências negativas. As outras formas de evitar um acoplamento espiritual passam por mudanças práticas no seu dia a dia que podem parecer simples, mas fazem toda a diferença na sua proteção energética. Primeiramente, você precisa ficar em lugares que sejam incompatíveis para um acoplamento. Isso significa evitar completamente motéis, diminuir drasticamente suas idas a bares e festas e buscar ambientes com vibração elevada como a natureza ou mesmo a sua própria casa quando ela está limpa e organizada. A música que você escuta também tem um poder imenso na sua vibração. E aqui preciso ser bem direto. Pare de ouvir funk e trap, porque essas são músicas de vibração extremamente baixas, carregadas de estímulos sexuais exagerados e letras que glorificam vícios e comportamentos destrutivos. Essas frequências sonoras são como um imã para espíritos obsessores que se alimentam exatamente desse tipo de energia densa. Em vez disso, opte por ouvir músicas clássicas, mantras ou qualquer tipo de som que eleve seu espírito, porque essas frequências criam uma barreira energética natural que literalmente afasta entidades negativas. E é claro, o mais óbvio, evitar drogas de qualquer tipo é fundamental, porque elas são como um convite aberto para esses tipos de acoplamentos. As substâncias alteram seu estado de consciência e criam brechas no seu campo energético, facilitando a entrada de espíritos obsessores. Você pode até ficar surpreso, mas não é nada difícil passar por um acoplamento espiritual. Na verdade, é extremamente fácil nos dias de hoje, onde tudo que a mídia nos bombardeia diariamente nos leva a ter vontade de cometer exageros e viver na promiscuidade. A própria sociedade moderna parece muito bem desenhada para nos manter em frequências baixas, facilitando esses acoplamentos. Por isso que, tendo consciência sobre essas influências e a aplicação dessas práticas de proteção, não são apenas recomendações espirituais, mas sim necessidades básicas para quem quer manter sua mente e sua energia sob seu próprio controle.